Leonardo, aqui na fatologia, segunda linha de baixo para cima, como que você, o seu trabalho aí de consultório, quando você percebe em uma consciência as intermináveis mimeses por parte do assistido, como que você poderia dar o toque na pessoa, dela ter esse entendimento que ela está repetindo as coisas dela, vidas e após vida? Como que você... Às vezes você fala claramente para a pessoa coisas que ela precisa trabalhar. Às vezes ela até aceita aquilo, mas ela não quer colocar em prática. Então, por exemplo, eu atendi um tempo uma senhora e ela tinha uma questão familiar bem complicada. A filha envolvida em questão de droga, a parte alcoólica, então uma situação delicada. E eu conversei bastante com ela, tinha vezes que ela tinha uma lucidez do processo dela. E aí o que é que ela fazia? Ela falava assim, não, eu entendo isso, ela estava tendo até problema visual. E ela mesma associava, eu estou tendo isso porque eu não quero enxergar esse negócio, eu quero fugir disso, eu não quero ver essa situação. Ela mesma fazia a associação toda do problema que a pensenidade negativa ou doentia estava gerando nela. Aí o que é que ela fazia? Quando me dá muita angústia, que eu fico bem angustiado, eu vou para o shopping, compro algumas coisas e isso me alivia. Ela estava indo no shopping nessa época 4, 5 vezes na semana. Então ela tinha uma lucidez e ela não conseguia sair desse processo. Ela já tinha esse procedimento há mais de 20 anos. Então como é que você ajuda essa consciência? Às vezes ela está com as portas fechadas, ela não quer. Mas eu tentei conversar, eu tentei dar livro, eu convidei para palestra. A gente tenta N coisas. Faz reflexão, conta uma história de outro paciente, uma situação que possa ajudar a pessoa a sair daquela condição emocional para uma condição mais reflexiva. Mas ela não queria enfrentar aquele problema. Então era uma escolha da pessoa. E a gente tem que respeitar. Então é o direito da pessoa de agir antievolutivamente, às vezes com lucidez, e que a gente tem que respeitar. Não tem como a gente brigar com a pessoa. Não vai pegar um tacape, como o professor Valdo fala, e bater na pessoa. Não tem como fazer isso. Na verdade, a vida, gradativamente, vai trazer vivências ou experiências para que ela possa acordar para esse processo. Porque eu vejo que nesse processo de paracompreensibilidade, ela vai aumentando através das vivências que a gente vai tendo. E normalmente a gente não escolhe a crise de crescimento por lucidez, puxando ela, antecipando ela. A gente espera que situações da vida fiquem difíceis, duras, para que a gente possa obrigatoriamente parar para refletir. E mesmo assim não é certo que a gente vai esperar isso. Né? A pessoa escolhe esperar isso naquele momento. Leonardo, okay, obrigado. Leonardo, Tânia Guimarães aqui em cima. Na primeira folha, página 7, na fatologia, de baixo para cima, terceira linha, finalzinho da terceira linha. Os inúmeros e incansáveis convites pró-evolutivos. Você pode contar como é que é isso com você? Eu coloquei isso aí porque eu já fiz isso muito com vários pacientes, mas eu tenho uma situação mais interessante que foi com meu pai. Então a gente teve várias questões ao longo da vida. E muitas vezes eu chamei ele para modificar alguma coisa, para refletir alguma coisa. E isso foi ao longo de uns 15 anos, mais ou menos. De uns 2 anos e meio para cá, ele resolveu fazer uma coisa que eu tinha falado. Então ele começou a fazer os cursos. Coincidência ou não, eu era professor de um dos cursos. Ele resolveu fazer um segundo curso. Coincidência ou não, eu era o professor daquele segundo curso. Mas eu poderia ter desanimado ao longo desses 10, 15 anos. Então, a ideia é que isso me ajudou a amadurecer esse respeito para o de esperar a outra pessoa. Ele poderia não ter acordado nesse processo. Ele poderia não querer refletir sobre isso. Mas ele aceitou o convite, depois de muitos, e a interação melhora bastante. Várias situações multidimensionais aconteceram com ele, que ele mesmo captou. Então, ele está escutando agora isso. Então, isso foi super positivo. Várias reconciliações foram feitas a partir da decisão dele de fazer o curso. A decisão foi dele, eu só fiz um convite. O que eu acho que é importante muita gente fica frustrado porque o pai, a mãe, ou algum colega, ou a dupla, não quer chegar na conscienciologia. Então, quais são as interprisões que a gente tem com aquela pessoa? Então, a gente quem está mais lúcido, tem que ter mais compreensão. Se você está cobrando do outro excessivamente, eu coloquei isso no verbete também, muita gente fica cobrando excessivamente dos outros.
Então, por exemplo, uma situação corriqueira que todo mundo já deve ter estudado em algum momento. É a pessoa que reclama do marido ou da mulher porque deixa a tampa da privada aberta nos últimos 20 anos, a pessoa ficar reclamando sobre isso. Não é isso? A pasta de dente que não está lá, aberta. Então, tem várias situações do dia a dia que essas cobranças, isso é uma coisa simples, né? Tem questões de cobranças verbais que, na verdade, compromete uma educação de uma criança, por exemplo. Então, esse comprometimento dessa atuação, essa cobrança excessiva, isso vai atrapalhar o processo da pessoa. Na verdade, é um assédio, você está assediando o outro. E em algum momento você vai ter que limpar essa questão. Isso que eu acho que é o mais sério. Então, evitar cobrar do outro. Tudo tem limite. Fez o que podia? É aquela história. Só existe autocura. A pessoa decide o momento que ela quer modificar uma postura, ou um pensamento, ou uma atuação, ou um comportamento dela. A gente só pode dar informação. Eu botei um item. Para a gente ser na fatologia, por exemplo, no item, na quarta linha, a criatividade ampliando as possibilidades interassistenciais. Você já fez tudo o que podia para ajudar aquela consciência? Você já fez tudo o que podia para puxar aquela consciência para a lucidez? O professor Walter estava falando hoje de manhã, já deu um livro para a consciência? Já chamou para ver um filme? Já conversou ou saiu para fazer um passeio, para surgir uma oportunidade ali de atuação? Então, o que a gente faz? Como que você está usando essa criatividade em prol da interassistência ao outro? Em prol de aumentar a sua compreensão? Então, isso eu acho que é importante. Então, fazer o melhor que a gente pode. Porque senão, depois a gente fica lamentando. Poderia ter feito isso e não fiz. Então, isso que eu acho que é o mais sério. Faça tudo o que pode, mesmo que erre, porque o erro vai trazer alguma experiência. E você tem certeza, depois você fez o melhor que você podia, dentro da sua compreensão naquele momento. Tá, se você já evoluiu depois, em outro momento você tem mais lucidez. Leonardo, muito obrigada. Qual é a sua profissão? Porque você fala tanto nos seus clientes. Eu sou acupunturista, dou aula de acupuntura, sou psicólogo e sou farmacêutico. Mas trabalho hoje com acupuntura e dando aula de acupuntura. Ah, você é colega, né? Eu também sou farmacêutica. Então, somos colegas. Somos colegas. Muito obrigada, hein? Em mitologia, você pode ampliar o mito da imutabilidade da consciência? Essa questão ninguém vai ficar numa condição negativa ou de imaturidade ao longo eternamente. Isso não existe. Então, a pessoa vai chegar a um ponto de se tornar consciência livre? É lógico. Aquele senhor lá nos Estados Unidos que deixou as 3 mulheres presas durante 10 anos, ele em algum momento vai se tornar consciência livre. O que eu acho que muita gente, eu ouvi muitos comentários negativos contra o rapaz, contra o senhor lá, que realmente precisa colocar ele na pena de morte, ele tem que morrer, que não serve para nada, para a sociedade. Então, isso me indica que o nível de compreensão daquela pessoa, diante da doença que aquela consciência apresenta, é séria, ela não está entendendo o processo. Então, eu prefiro dizer o seguinte, se está com dificuldade com uma consciência, seja ela qual for, se coloque como amparador dela. Então, se você for amparador daquela consciência, você vai continuar falando mal dela? Você vai continuar pensenizando mal dela? Não vai poder ser possível. Você vai ter que mudar a conduta íntima ou o pensamento em relação àquela pessoa. Então, vamos se colocar como amparadores em qualquer condição que a gente esteja. Que a gente pare de pensenizar contra a pessoa, seja quem for. Eu acho que o amparador dessa pessoa deve fazer uma força danada para não ser transmigrado. O que vocês acham? Em numerologia, página 9, o fato de a síndrome do bonzinho comprometer as possibilidades interassistenciais. Esse daí eu associo também, na mesma página em cima, é o fato de a omissão deficitária comprometer as possibilidades interassistenciais. O problema do bonzinho é que ele é omisso muitas vezes. Ele não diz não quando ele precisa dizer. Então, às vezes ele silencia, às vezes ele se cala, e isso compromete a assistência. Então, dentro da condição que a gente está no planeta, ou dentro dos grupos, a gente precisa dizer muito mais não do que sim. Então, se ele tem dificuldade nisso, é importante que ele invista o máximo em superar essa condição da síndrome do bonzinho. É importante dele aprender a dizer não. É importante aprender a se posicionar dentro de determinada condição. Mesmo que trema, fique vermelho, gagueje, ok, faz parte. Depois de 50, 100 vezes a pessoa fica bem.